Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o domingo da oitava da Páscoa, em que a Igreja celebra também a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Queremos então contar com a bênção, a proteção de Jesus e com a intercessão de Nossa Senhora e São José, neste dia em que celebramos sua festa. Para rezar melhor e poder ouvir melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, eu convido você a rezar comigo ao Espírito Santo. Colocar-se na presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade, deixando que venha o Espírito Santo nos fortalecer, nos animar, nos dar a coragem também de ouvirmos e colocar em prática a palavra de Deus. Peçamos então a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste domingo da Sagrada Família, neste 27 de dezembro, a Igreja na sua liturgia nos traz a palavra de Deus. Texto do Evangelho. O Evangelho de hoje está no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Lucas 2, de 22 a 40. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que quer ser luz, fortaleza, ânimo para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme estava escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo.
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, celebrando hoje em toda a igreja a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, o Evangelho também vem nos apresentar como uma exortação algumas pistas que nos ajudam a compreender como ser uma família feliz, realizada, unida, verdadeira, segundo o coração de Deus. Agora vejam, ser uma família feliz não significa não ter problemas na família, não ter dificuldades na família. Para alguns, a perfeição da família está em não ter problema nenhum, em não ter nada que possa ameaçar, quem sabe, o equilíbrio, sejam problemas econômicos, afetivos, enfim, tantos outros problemas sociais que possam, de algum modo, afetar a família. Para muitos que querem compreender a família como algo numa perfeição, sem absolutamente nenhuma espécie de abalo, a família é feliz quando tem tudo absolutamente o que julga precisar. E quando em algum momento falta o que julga precisar, já acha que a família não serve. Quantas famílias se dividem diante do problema do desemprego, por exemplo? De pessoas que acham que só podem ser felizes de fato se mantiverem o padrão de vida que sempre tiveram. E quantas cobranças, muitas vezes injustas até, de marido para com mulher, de mulher para com marido,
por causa de situações assim. Apenas um exemplo entre tantas situações que podem levar uma pessoa, uma família a entender que ela não pode ser feliz mais. No Evangelho nós temos 3 pistas muito importantes. A primeira é que José e Maria levam o menino até o templo. Cumprem a lei de Moisés, que diz que todo primogênito do sexo masculino deve ser levado a Jerusalém para ser apresentado no templo, ser consagrado ao Senhor. José e Maria cumprem essa lei, no sentido de oferecer a Deus o que pertence a Deus. Não de prender-se no seu egoísmo, se achando dono daquele menino, mas tendo a clareza de que aquele fruto é dom de Deus, é presente de Deus e ao mesmo tempo pertence ao Senhor. Essa fé de Maria e José de apresentar o menino para que aquele menino realmente seja marcado com a pertença a Deus. Claro, nós sabemos que Jesus é Deus também, Filho de Deus por natureza. Ele já pertence ao Pai. Mas José e Maria fizeram o seu ato de fé e levaram o menino ao templo. É o que também somos chamados a fazer com as crianças, tanto masculinos como femininos, no batismo. Consagrar a Deus, marcá-las com o sinal de Deus, fortalecê-las com a graça de Deus. Muitos ainda não entenderam isso. Muitos ainda que procuram o batismo, ainda não entenderam que é esse o sentido do batismo. Às vezes buscam apenas por uma questão social, outras vezes por superstição. Mas é o sinal maior da fé que me faz perceber que aquela criança pertence a Deus. A segunda e a terceira coisa eu destaco na figura da profetisa Ana, aquela mulher que vem até o templo, já de idade avançada, e também acolhe o menino Jesus. 2 características daquela mulher. A palavra de Deus diz que aquela mulher tinha sido casada, e foi casada por 7 anos, depois ficou viúva. Os números na Bíblia têm um sentido teológico e não cronológico nesse caso. Assim, todos os números na Bíblia têm um sentido teológico, um ensinamento teológico. O número 7, na cultura judaica e bíblica, é o número da perfeição, ou o número da plenitude. Ao dizer que Ana viveu 7 anos com o seu marido e depois ficou viúva, não significa necessariamente que cronologicamente ela viveu 7 anos, mas significa que o tempo em que viveu com o seu marido foi um tempo de qualidade, foi um tempo de vida, foi um tempo realmente pleno. Com problemas? Claro. Com dificuldades? Claro. Tendo que enfrentar situações e obstáculos? Sim, mas cheio de amor. Cheio de entrega um ao outro. Cheio do desejo de ser suporte um para o outro. Cheio do desejo de completar o outro.
cheio do desejo de ajudar o outro a se levantar e animar quando o desânimo vem, cheio da certeza de que é preciso ir em direção ao outro por causa do outro, mais do que por causa de si. Viver a plenitude do matrimônio não significa não ter dificuldades, não ter problemas. Significa, sim, que diante de todas as dificuldades do mundo, diante de todas as tribulações, existe um desejo profundo, um esforço verdadeiro e uma confiança em Deus e no outro, que faz com que um seja suporte para o outro. E assim na família, os pais sendo suportes para os filhos e também os filhos sendo suportes para os pais. A terceira coisa, ainda voltada à profetisa Ana, é que a palavra de Deus diz que ela já era uma mulher de idade avançada. Ela tinha 84 anos. Mais uma vez, esse número não é cronológico. Não sabemos exatamente quantos anos teria a profetisa Ana. Uma vez que no tempo de Jesus, ter 50 anos de idade já era considerado uma idade avançada. Mas 84 apresenta os dois algarismos, 8 e 4. Somando 8 e 4, nós temos o número 12. O número 12 na Bíblia tem um significado fundamental. Tem um significado muito importante. O número 12 na Bíblia significa fertilidade. O número 12 na Bíblia significa início de vida. O número 12 na Bíblia significa disposição para empreender. O número 12 na Bíblia significa vida que começa. O evangelista diz que Ana tinha 84 anos. 84 anos. Então isso significa que ela tinha o vigor da juventude. Era uma pessoa fértil na fé, firme, animada. Ana era aquela que vivia já a novidade do Evangelho. O Evangelho, de algum modo, já estava nela, porque era uma pessoa aberta a Deus. Tinha idade avançada, mas tinha o coração de jovem. A mente voltada para Deus. E com isso, poderia fazer nascer novas pessoas também para Deus, pelo seu testemunho, pelo seu cuidado para com os outros, pelo exemplo que dava, pelas palavras que pronunciava. Segredo de família feliz? Consagrando tudo a Deus. Vivendo plenamente o mistério da família, sabendo que poderão enfrentar dificuldades, intempéries, provações, tribulações, e viver a fertilidade do Evangelho, a juventude do amor. Segredos para uma família abençoada. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. Que Nossa Senhora reze por nós e também São José reze por nós. Amém.